Você já conhece o S&P 500, que compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas será que não faria mais sentido você comprar todas as empresas dos Estados Unidos de uma única vez? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que a Resulta Capital, Wealth e eu somos 100% independentes, não ligados a nenhum banco, gestor ou corretora. Comenta aí pra mim o que você achou do EWAT 11, Estados Unidos Total 11 da Galápagos, que tá comprando o mercado americano inteiro, não apenas as 500 maiores empresas lá do S&P 500, que é o índice mais famoso. O EWAT 11, ele segue aqui esse ETF da Vanguard, que é o VTI, Vanguard Total Stock Market ETF. Eles falam Total Stock Market porque é o mercado total, né, completo de ações dos Estados Unidos, tá bom? Não se confunda, não vá achando que é Total International ou qualquer coisa assim. Isso aqui é só Estados Unidos. A proposta aqui desse ETF é você justamente ter uma exposição, olha só, total US Market, né? Você tem todos os Estados Unidos ali em termos de ações, tá? Então você vai comprar empresas grandes, médias e pequenas, diversificadas em diversos estilos, tanto para crescimento, valor e assim por diante. Tá tudo lá dentro, tá bom? Dentro do VTI e também do EWAT, você tá comprando aqui praticamente 3.500 ativos, né, 3.500 ações lá dos Estados Unidos, e você tem uma diversificação setorial bem grande para não ficar concentrado em nenhum setor específico. Também tem que lembrar que atualmente tecnologia aqui está pesado, assim como no S&P 500, mas isso é cíclico. Já fiz um vídeo no canal falando o porquê que você não deve necessariamente tomar uma decisão de comprar ou não comprar por conta dessas segmentações desse exato momento, porque essas coisas aqui mudam com o passar do tempo. Dá uma pesquisada aí, é um vídeo que eu trago vários dados e várias informações mostrando como a carteira do S&P 500, por exemplo, troca de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Mas você tem aqui, claro, tecnologia sendo o maior peso desse ETF e também de praticamente todos os diversificados mais globalizados, vamos dizer assim. E você tem outros relevantes, né? Aqui, ó, industriais, financeiros, saúde, consumo discricionado, dentre vários outros setores aqui para você estar exposto a diversas empresas lá dos Estados Unidos, tá bom? O EWAT aqui da Galápagos, ele tá justamente comprando o VTI, que é da Vanguard, né? Então, quanto maiores os ETFs lá do exterior, o VTI é gigantesco, absurdamente grande. Tinha lá fora bem barata, né? 0,03, diretamente você paga isso. Aqui o pessoal da Galápagos trouxe uma apresentação um pouco mais simplificada já para ajudar nessa leitura, então você tá comprando justamente aqui o VTI, Vanguard Total Stock Market ETF, para pegar aqui esse índice da Morningstar, que pega 100% do mercado acionário lá dos Estados Unidos. Então pega large, mid, small caps, como a gente viu, micro caps também, né? E tá até um pouco mais especificado. Eles trazem algumas explicações de que essa é a primeira opção aqui que o mercado brasileiro tem, né, de comprar através da B3 essa exposição total ao mercado americano. Isso é legal falar porque o ETF de S&P 500 tá cheio, tá? Tem muitas opções. Tem S&P 500 normal, aquele S&P 500 com cota barata, S&P 500 que paga dividendos, S&P 500 redeado que não tem o dólar junto. Porém, nós não tínhamos, né, nenhuma opção que comprava o VTI, que é o mercado americano inteiro, não apenas as 500 maiores empresas. Então é legal que eles estão aqui realmente trazendo uma novidade para o mercado brasileiro. Ah, Antônio, mas qual a diferença de você comprar o VTI para o S&P 500 convencional, né? O mercado todo versus somente as 500 maiores. A diferença é que as 500 maiores vão deixar de fora as small caps e as empresas que talvez cresçam muito nos próximos anos. Cresçam muito daquelas que são pequenas. Então você tem aqui uma forma diversificada de comprar tudo e deixar o próprio fundo e o próprio índice rebalancear isso. A desvantagem, você vai ver, é que você não tem tanto peso assim naquelas menores. Já mostraremos no gráfico. E você tem essa exposição, então, que a Galápagos cobra 0,15 de taxa de administração, aqui taxa global, né, do produto brasileiro e ainda 0,03 lá do VTI, que está um total aqui de 0,18, meio que somando tudo. Então o custo relativamente baixo, né? Bem competitivo. Geralmente a gente vê algumas estratégias que compram lá do exterior sendo um pouco mais caras, mas como esse ETF do exterior é muito grande, é muito fácil e muito tranquilo do market maker trabalhar, é muito tranquilo de dar liquidez. E eles mostram aqui aquela questão da diversificação, que as top 10 holdings, ou seja, as 10 maiores posições que estão ali dentro do EWAT ou então de um S&P 500 convencionais é um pouquinho diferente. Então você tem uma concentração um pouco menor lá no EWAT versus um pouquinho maior de concentração do S&P 500. 34% é o somatório das 10 maiores empresas que estão lá no EWAT, ou EWAT, né? Não sei como é que eles vão querer chamar o fundo, porém aqui no S&P 500 seria 39, quase 40. Um pouquinho mais concentrado, mas também a gente sabe que tendem a ser empresas bem parecidas. É porque, lembra, se você está comprando o mercado americano todo, você está comprando o S&P 500 junto e dando um peso bem grande para ele. E aqui novamente aquilo que a gente já viu no site da própria Vanguard, você tem lá o VTI de forma
forma eficiente, mais de 3 trilhões aqui de reais. O número total aqui de empresas que ele está segurando, ó, 3.500 praticamente. Você tem as duas taxas ali para fazer o investimento, né, somados da 0,18, uma liquidez absurda lá de fora e os dados aqui do formador de mercado para você sempre ter liquidez na tela. O que você pode ter também são vídeos como esse, é só deixar o like e se inscrever no canal. Se você fizer isso eu te agradeço demais. Então mais alguns dados aqui só para quem quiser ler. E lembrando também que esse ETF você está exposto ao dólar, que é uma coisa muito interessante para quem investe internacionalmente, mas você está concentrado nos Estados Unidos. Tem que lembrar também que você tem 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital, tem que fazer DARF e você não recebe nenhum dividendo aqui nessa proposta da galera da Galápagos ou do VTI, né? Basicamente aqui a ideia não é ficar recebendo muitos dividendos nesse ETF de acumulação que a Galápagos montou. Por fim, mostram aqui as principais posições que são bem parecidas também com as posições do S&P 500. Então a grande ideia da Galápagos aqui foi dar uma exposição fornecer esse tipo de ETF, né? Para você ter uma exposição ao mercado americano completo, não sendo apenas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que já tem bastante opção assim do S&P 500 aqui no Brasil. Você está diversificado, porque está comprando de tudo um pouco, vários setores, vários tamanhos de empresa assim por diante, mas tem que ficar esperto porque esse é um ETF que está ponderando as empresas pela capitalização de mercado, que é uma metodologia muito convencional de vários tipos de ETFs. E aí as maiores empresas têm pesos maiores no índice, e as maiores empresas são o próprio S&P 500. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que ficar bem esperto e tomando cuidado. Bom, se você já tem S&P 500 ou Nasdaq na carteira, ou qualquer ETF que compra ações americanas, você precisa ficar um pouco atento para sobreposição que isso aqui pode gerar no seu portfólio. Então eu estou pegando aqui o VTI e o SPY, basicamente aqui é o ETF da Galápagos, né, o EWAT, ou então o IVVB11, ou dentre tantas outras opções aqui do Brasil, e a gente está olhando aqui um pouquinho dessa sobreposição que os ETFs têm. Por que é importante avaliar isso aqui? Porque um deles você está comprando, vou desenhar, né? Paguei caro nessa ferramenta, brincadeira, grátis. Tem aqui o VTI, que é o mercado americano inteiro, e também o S&P 500, que são só as 500 maiores empresas. Só que qual que é o ponto? Poxa, essas 500 empresas, né, aqui tá 492, mas pode arredondar para 500 aí. Elas também estão dentro ali do VTI. Então sempre que você comprar o VTI, você também está comprando o S&P 500. E o mais importante, você está comprando o S&P 500 muito parecido e um pouquinho de diversificação ali de mid ou small caps ou micro caps. O que eu quero dizer com isso? Você tem dois fundos que são essencialmente propostas diferentes, mas que têm similaridades muito grandes. O S&P 500, ele tem as 500 maiores empresas, o VTI tem as 500 maiores empresas e mais algumas junto, mais um monte juntos, né? São 3.500, tem mais 3.000 empresas juntas. Só que aquelas 3.000 empresas juntas, elas têm um peso muito pequeno dentro do ETF. E aí, o que acontece é que você, além de deixar o like e se inscrever no canal, não pode esquecer isso, de verdade, tá? De coração. Você tem aqui desempenhos muitíssimo parecidos entre as duas propostas. Anthony, qual é o melhor e qual que é o pior? Calma, vamos primeiro analisar aqui essas duas questões, só para você ver que realmente, por mais que são coisas diferentes, eles são ETFs com resultados parecidos, pelo menos até esse momento. Isso pode mudar, tá bom? Cara, tô pegando aqui desde, 2007, então já faz bastante tempo aí, quase 20 anos, e eles têm desempenhos muitíssimo parecidos, tá? A Anthony aqui, ó, o S&P 500 rendeu, 640%, o VTI 623%, aqui tá em dólar, né? Não fica muito preocupado se tá em dólar ou tá em reais, porque aqui vai estar em reais, mas enfim, mas pra você entender a comparação com o S&P 500, tá? Então se você mexer aqui um pouquinho, já muda todo o número, né? Ó, se eu mexer assim, o VTI passou o S&P 500, né? Se eu mexer só um pouquinho, já muda aqui os percentuais, né? Então mesmo que a diferença seja de 50%, isso aqui é 50% depois de 20 anos e é 50% dentro de um resultado de 800 e poucos por cento. Então não é tão relevante assim. Esses dias um cara comentou, né? Pô, como assim, cara? 50% é muita diferença, né? Devia ser criminosa essa tua afirmação, né? Não é, porque 50% dentro de um número muito grande é muito pouco, tá bom? Então claro que você quer escolher o que vai subir mais, é claro que você quer aquele que dá mais retorno, mas primeiro, você não tem como prever qual que vai subir mais, e segundo, você tem efetivamente um resultado muitíssimo parecido, não se atenha aos percentuais, se atenha muito mais às linhas que ambos têm juntos, tá bom? Primeiro aqui eu separei a correlação, cara, correlação altíssima, né? Essa linha aqui, ela poderia estar oscilando aqui para baixo, ó, vou até botar o Ibov só para você ver, né? Vai que nunca viu esse gráfico na vida. Geralmente os ativos, eles têm correlações que mudam, que não são tão constantes, né? Mas se eu comparo o VTI e faço
faço a correlação com o SPY, que é basicamente todo o mercado americano e só o S&P 500, a correlação é muito próxima de 1. O que é muito próximo de 1, Anthony? Olha lá, isso aqui é importante, hein? 1 quer dizer que eles são totalmente correlacionados quando um vai para um lado, o outro vai para o mesmo lado. Quando ele está em -1, eles são descorrelacionados. Quando um vai para cima, o outro vai para baixo. E quando está em 0, eles não têm correlação. Quer dizer que eles podem ir juntos para cima, podem ir juntos para baixo, pode um para cima, pode um para baixo, pode às vezes ir para cima e para baixo. Não existe correlação, então você não tem padrão exatamente sobre aqueles ativos nesse período, tá? Esse aqui é o resumo. Então você tem dois ativos que têm correlação total. Se tá comprando os dois, cara, eles vão pro mesmo lado juntos. Tem que tomar um certo cuidado, tá bom? E além da correlação, a gente tem a sobreposição dos ativos, que já explica muito disso. E a gente tem aqui um desenho que é praticamente igual, né? Cara, as linhas, tá? Pra você que não tá entendendo, ó, tem o S&P 500 em azul e o VTI são os candles, né? Cara, é praticamente igual mesmo, né? Ah, Anthony, assim, ó, se você deixar o gráfico assim, tem uma descolada. Cara, tem uma descolada porque aqui no início do gráfico, ele pega um candle exatamente que parece que ele tá muito diferente, mas na real não tá, né? Se você pega uma outra janela, você vê que eles têm um desenho que é praticamente igual, né? Principalmente no longo prazo. Olha lá. Ah, Anthony, é exatamente igual? Não, não é exatamente igual, tanto é que eu deixei aqui justamente o gráfico da indexação, que é esse carinha em verde aqui, pra gente ver que às vezes eles estão muito parecidos e às vezes, por exemplo, o S&P 500 vai um pouquinho melhor nessa janela aqui, por exemplo. Isso aqui quer dizer que o S&P 500 foi melhor do que o VTI nessa janela específica. De novo, tô olhando aqui tudo em dólares, e mesmo que eu pegue essa janela específica, né, você tem aqui, 15% a mais, sei lá, em 5, 6 anos, sendo que eu peguei o cravadíssimo, a melhor janela possível, né? Então, claro que você quer escolher aquele que sobe mais, né? Você quer ganhar dinheiro, mas, sendo bem sincero aqui, o resultado de ambos tende a ser muitíssimo parecido, tá bom? Ah, Antônio, isso aqui vai mudar um dia? Cara, pode mudar. Pode ser que mude, o S&P 500 pode ser que, né, descole bastante do VTI, mas aí isso exigiria uma mudança estrutural do mercado americano muito grande, de tamanhos de empresas, de diversificação geral, ciclo econômico bem complexo, né? No geral, você vai ter uma sobreposição praticamente constante deles, né? Porque um deles compra tudo, o outro compra as 500, então as 500 estão dentro de tudo, e aí eles podem ter desempenhos um pouco diferentes, mas sendo bem sincero, geralmente eles vão ser muito parecidos. Comenta também qual que você prefere ter na sua carteira, se é o S&P 500, se é o VTI, se é Nasdaq, ou se você não gosta dos Estados Unidos. Tem gente que não gosta, cheio de gente que não gosta, compra só China e Brasil, e não compra nada dos Estados Unidos. Comenta também que eu quero saber. Agora, sobre S&P 500 ou sobre VTI, a gente já viu ali nos gráficos que a tendência é ter um resultado muito parecido e muito similar. O outro ponto que tem que observar é que se você não está comprando nada de small caps americanas ou mid caps ou outros tipos de empresas, não tem problema, né? Você não é obrigado a nada, mas você pode ficar de fora de grandes empresas, ou melhor, né, pequenas empresas que possam se tornar muito grandes nos próximos anos. E uma forma de você aproveitar esses ciclos dessas empresas que são imprevisíveis é comprando ETFs que envolvem as small caps ou então específicos de small caps. E elas vão passando de índice para índice, né? Mas também tem gente que não gosta, depende muito da sua realidade, também depende da sua fase da vida, se você já está com transição de carteira ou se você ainda está na fase de acumulação. De novo, comenta também o que você prefere. É importante lembrar também que o VTI ele é a diversificação suprema dos Estados Unidos. Então você não está comprando o resto do mundo, você não está comprando o Brasil, você não está comprando outros países, e é sempre importante lembrar que a diversificação ela precisa ser ampla em países, moedas, setores, empresas e assim por diante. Nesse caso, você tem uma nova opção aqui no Brasil para comprar empresas dos Estados Unidos, mas isso não substitui jamais o fato de ter uma carteira de fato diversificada. E você pode montar carteiras diversificadas usando ETFs, porque é uma forma muito simples, fácil, prática e barata para você montar o portfólio que faz sentido para você. Se você gosta de ETFs, mas ainda não sabe como começar a investir neles e aproveitar as vantagens da renda fixa, da renda variável, nacional, internacional, com dólar, sem dólar, aqui ó, agora eu acertei o lado, né? QR Code do ETF certo para você conhecer um pouco mais e começar já do jeito certo a investir através dos ETFs. Aí você tem um monte de vantagens e mais tempo livre para sua vida. Tem um link na descrição também, tá bom? Para quem gostou desse vídeo, quer saber um pouco mais sobre um ETF diferente, que é bem mais temático e tende a ser um pouquinho mais volátil, eu vou mostrar aqui nesse vídeo aqui, aprender aqui o lugar certo ainda, né? Que é o Olio 11, para você ter um setor ali bem específico, bem diferente do VTI ou então do EWAT que a Galápagos lançou. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.